Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos diante da Tua presença, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, que o Senhor está nos dando a oportunidade de estarmos louvando, Senhor Deus, engrandecendo o Teu nome, ó Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Que possamos, ó Pai, estar sentindo, Senhor Deus, a Tua presença no nosso meio, ó Pai. Que o Senhor possa mover, ó Pai, e agir em nosso meio, ó Pai. Que realmente o nosso louvor possa chegar a Ti como aroma suave e agradável, ó Pai. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor, Tu me sondas, de longe me persegues, sabes tudo que eu quero.
Hoje perdido estava, o teu amor curou a minha dor. Deus, obrigado, Senhor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu
Amém, santo e glorioso Deus, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Queremos realmente que o Senhor nos perceba, Deus. Queremos realmente que o nosso louvor venha subir aos Teus ouvidos para agradar o Teu coração. Não somos nada sem Ti, Deus. Desejamos amar o Senhor, adorar o Senhor de todo o coração, em todo o restante da nossa vida, Senhor. Deus, nós engrandecemos o Senhor porque Tu és maravilhoso. Pai amado, esteja aqui com o meu Pai, Senhor.
o guardando e colocando a mente de Cristo nele, para que seja usado através da tua palavra, e através da boca dele saia as tuas palavras, Senhor, em conhecimento da palavra do Senhor, pelo qual o Senhor tem nos dado, no nome poderoso de Jesus. Amém. A palavra de hoje encaixa exatamente com o louvor, com a adoração que nós cantamos, que nós louvamos ao nosso Deus, que nós declaramos a Ele palavras, declarações sérias, declarações com muito compromisso, declarações que nos levam a uma responsabilidade que muitas vezes nós ainda não temos a dimensão do que é. E o Senhor tinha hoje de manhã, quando falou, busquei no Senhor, e o Senhor me trouxe uma palavra que é Marcos 14:32, Jesus no Getsemane. Essa palavra ela vem a nos confrontar em tudo isso que nós cantamos, em tudo isso que nós declaramos, em tudo isso que nós proferimos da nossa boca, declarando realmente direcionada ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Amém? Amém. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro e Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E eles lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse a ele, a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, eles lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantam-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Isso daqui é os momentos finais daquela angústia, da missão entregue, do propósito real de Jesus. Ali naquele momento startar. E o Senhor me trouxe alguns pontos muito interessantes sobre essa palavra. Ficou claro aqui que Jesus ele estava no momento crucial da vida dele, no momento de decisões, no momento onde aqui a palavra diz que ele estava num medo mortal. Eu acredito que até então nós aqui, nenhum de nós, e eu acredito que poucas pessoas que vão assistir ou estão nos assistindo tiveram já esse medo mortal. Nós tivemos aflições, nós tivemos angústias por várias circunstâncias. Essas circunstâncias, grande maioria causada por nós mesmos, que aqui não era o caso de Cristo, aqui Cristo tinha vindo por uma missão, mas ele simplesmente precisou ir buscar algo a mais. O Espírito Santo fazia parte dele. Nós lemos aqui, nós cantamos aqui inúmeras vezes sobre o poder do Espírito Santo, sobre a entrega, sobre o chamar o Espírito Santo. Só que
ele simplesmente aqui ele pediu para que eles pudessem dar esses três pudessem dar esse apoio. Apoio qual? Apoio de conversa, de bate-papo para o tempo passar rápido, para eles virem e acontecer? Não. O apoio que Jesus precisava aqui nesse momento era o apoio da oração. Era o apoio realmente ali de servos do Senhor. Isso daqui é o primeiro ponto que o Senhor me chamou e mostrou para mim. Nós precisamos ter isso em nós. Nós não podemos ficar achando que nós só somos números. Nós temos um propósito, todo cristão tem um propósito, de levar o reino de Deus à frente. Esse não é um propósito só de pastores, só de igrejas, só de células, só de líderes, não. Esse é um papel de todo cristão, de levar o reino de Deus à frente. Para que isso aconteça, ele precisa buscar em espírito. E aqui Jesus, cheio do poder do Espírito, mas ele estava num momento crucial, e esses momentos cruciais vão acontecer nas nossas vidas. Cantar, Senhor, o Espírito Santo vem, eu vou me entregar totalmente, vou fazer com que a palavra, com que tudo que eu recito aqui eu coloque em prática. Mas a gente vai ver no decorrer dessa passagem, a gente já leu e a gente já tem noção do que é colocar em prática isso. Não é uma coisa tão simples como cantar. É muito mais além. Não é tão simples como você ir na igreja participar dos cultos segunda, quarta e sexta e no domingo, no culto dominical e pronto, ir para casa. Não é isso. Jesus não veio para isso. Se nós somos o cristianismo, a palavra cristianismo veio derivada da onde? Do nosso Senhor Jesus. Então nós precisamos entender isso. Que o cristianismo não é essa baderna que está aí fora. Ele disse a eles: minha alma está profundamente triste, minha tristeza, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Ele pediu para que eles pudessem ficar ali, intercedendo por aquele momento. Momento esses, que mesmo eles aqui não tinham noção do que ia acontecer. Esses três aqui não sabiam o que ia acontecer. E infelizmente a grande maioria dos cristãos não vivem num mundo que acham que está tudo correndo bem. Esses três foram lá para quê? Porque Jesus pediu para acompanhar. O que eles acharam? Que Jesus pediu: fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se, orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. Ali ele estava numa comunhão total com Deus, com o próprio Pai. Essa palavra contudo, realmente essa palavra contudo aqui que ele diz, Ele nem fala se, né? Sim. Ele fala tudo que é possível. tudo que é possível. Primeiro ponto, ele colocou realmente o que era Deus. Para Deus era possível. Ele elevou o nome do Pai dele, realmente que em qualquer circunstância, na mais profunda aflição mortal, ele sabia que Deus era capaz de parar ou de isentar ele daquilo. Porém, é isso que muitas vezes nós cristãos, e muitas vezes a grande maioria do cristão não entende. Cantar aqui que vai entregar tudo, que vai fazer tudo, que vai ser tudo. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo era Cristo aqui, ó. Esse era o sacrifício vivo. E nós temos que estar dispostos a isso. Hoje muitas vezes não tem o sacrifício vivo nem para deixar de mentir, quanto menos enfrentar uma cruz. Mas ele estava, e ele disse aqui, ele levou o nome do Pai dele realmente, e ele disse: afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Essa palavra é o que nós temos que nos nortear. Esse pequeno trecho aqui, ó, é o 14:36. É esse trecho que é o norte da vida de um cristão.
É nisso daqui que você tem que se orientar. É nisso que você tem que se manter. É nisso que Cristo ensinou. Deixou claro. Ele tinha e ele sabia que o Pai dele era poderoso infinitamente para mudar toda aquela circunstância. Contudo, e essa palavra que muitas vezes nos falta no nosso vocabulário. Contudo, não faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. E é esse divisor de águas, e é isso que o Senhor está nos chamando. Nós proferimos muitas palavras sérias aqui, quando nós nos compromissamos e dissemos a Deus que tudo o que é nosso é dele. Nós nos entregamos a ele. Nós simplesmente proferimos da nossa boca que tudo aquilo, tudo que temos, tudo que somos é dele. Será que essa palavra contudo está dentro da nossa mente também? Será que essa palavra contudo realmente no momento de aflição mortal nós vamos usar? Será que nós vamos conseguir elevar o nosso Deus no momento de aflição mortal, elevar o nome dele ao máximo? E essa palavra contudo, ela vai conseguir entrar? Aqui Cristo demonstrou uma mínima fraqueza da carne, que ele sabia. Mas o Espírito era tão forte, comandava tanto ele, que ele disse, ele pediu, ele sabia que Deus podia parar, contudo, ele falou, não faço o que eu quero, mas faço o que tu queres. E foi nesse momento onde Cristo rompeu a barreira, foi nesse momento onde Cristo venceu o diabo. E foi nesse momento que realmente começou o grande milagre do resgate das nossas vidas. Foi nesse momento que ele, numa aflição mortal, numa aflição que nós sabemos que ao ponto de suar sangue, isso nunca nem passou perto da gente. Ele disse, contudo, faça o que tu queres e não o que eu quero. E nesse momento, simplesmente, houve o resgate das nossas vidas. Houve a possibilidade de hoje nós estarmos aqui, dentro dessa sala, você podendo ler, podendo ouvir, ouvir essa possibilidade de a gente estar lendo a palavra santa de Deus. Mas, ele pediu, fiquem aqui, para aqueles 3. Cristianismo é junto. Não existe cristianismo só. Não existe uma pessoa. Não existe no cristianismo o lobo solitário. Jesus era o mestre. Mas mesmo naquele momento de aflição, ele chamou os 3 para estarem com ele. Para estar vigiando, para estar ali junto, orando, para estar ali junto pelo menos com ele. Porque ele sabia que ia passar por um medo muito terrível. Mas o que aconteceu? Indo ali um pouco adiante, prostrou-se, orava, para que, se possível, fosse afastado daquela hora. O se possível, contudo, são palavras que nós temos que ter ela nesse momento, muitas vezes, de decisão das nossas vidas. E muitas decisões ainda vão vir pela frente. A hora ainda não é chegada para o cristão que vive aqui. Vai chegar essa hora. Será que você vai ter esse nível do Espírito de falar, não faça a tua vontade, não faça a minha, faça a tua vontade? Será que nós vamos, naquele momento de grande aflição, elevar o nome de Deus e conseguir entender que aquilo faz parte do chamado? Porque Cristo sabia. E esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim. Ele então voltou e seus discípulos encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Infelizmente, eles estavam com o Senhor. Eles andaram com Jesus, eles viram milagres com Jesus, mas eles não estavam preparados para aquela hora.
Eles não tinham noção, de tempo, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles simplesmente foram e eles não conseguiram dimensionar a circunstância. Eles não viram Jesus ali clamando ao próprio Pai. Por quê? Porque mesmo andando com Jesus, mesmo achando que estavam andando com o Senhor, mesmo que achando que, como diz, eram super cristãos, na hora eles não estavam prontos. E nós, o Senhor está nos chamando a nos preparar para essa hora. Porque cantar aqui no louvor é fácil, cantar palavras bonitas é fácil, falar que vai entregar tudo é fácil, falar que o Senhor é tudo na nossa vida é fácil. Ir lá ajudar os pobres, os necessitados é fácil, mas e na hora? Porque aqui foi uma hora decisiva. Foi uma hora onde o cristão realmente ia passar pela prova. É nessa hora que eles teriam que estar junto com Jesus ali, orando, intercedendo, buscando a presença do Senhor junto com Ele, dando suporte espiritual, que era o momento. Que poderia aqui, em nenhum momento, aqui poderia ter tido uma falha. Jesus correu um risco grande aqui, mas o espírito dele era forte. Mas o espírito dos discípulos não era. Pelo que a palavra relata aqui, foram 3 vezes. 3. E esses alertas nós ouvimos, todos nós aqui, todos nós ouvimos de Deus durante anos, porque aqui não tem ninguém, tirando as crianças que são novas, o restante conhece a Jesus há muito tempo, sabe da palavra há muito tempo. E quantos alertas nós recebemos? Orem e vigiem, porque é chegada a hora. Fiquem preparados. Fiquem preparados. Hoje de manhã eu falei assim, o Senhor não quer as nossas vidas presas num cotidiano. Ele está nos ensinando que nós temos que estar preparados para horas. E o nosso espírito ele tem que estar forte e nós temos que estar preparados para orar e vigiar. E eles relatam 3 vezes aqui, de alertas. 3. E as 3 vezes eles não conseguiram ter o discernimento que algo estava errado, que Jesus estava passando por uma aflição. Eles não conseguiram. Aqui deixa claro que eles não conseguiram. O sono abateu tanto sobre eles que eles não conseguiram. Por quê? Porque eles não estavam preparados. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês estão vendo a necessidade do fortalecimento da carne? A necessidade, porque o espírito pode estar aleluiado. Se a carne for fraca, você fica para trás, igual eles viram aqui. Eles andavam com o Senhor, eles viram grandes milagres, mas a carne estava fraca. Eles estavam cansados, eles estavam esgotados, os olhos estavam pesados, o sono era incontrolável. Mas mesmo naquele momento, porque já era algo fora do parâmetro, da normalidade, do cotidiano, eles não conseguiram entender e enxergar que alguma coisa estava errada, que alguma coisa ia acontecer, sendo que Jesus tinha avisado na ceia que ia acontecer. E muitas vezes nós, como cristãos, ouvimos do nosso Senhor que vai acontecer. Ele nos avisa, muitas vezes dá até a data e a hora quase, só falta dar a data e a hora. E nós vivemos, muitas vezes despercebido. O Espírito está forte porque nós oramos, nós buscamos santidade, nós buscamos em oração. Mas aqui o Senhor está falando, preparem a carne, porque vai precisar dos 2. 1 Tessalonicenses 5 deixa claro que o Senhor vai vir buscar corpo, alma e espírito irrepreensível, em equilíbrio. Esse equilíbrio, eles não estavam com esse equilíbrio aqui. Eles estavam com o espírito alto, mas a carne baixa. Houve o desequilíbrio, houve a ruptura, houve a falha. Eles não puderam dar o suporte para Jesus nesse momento. E Jesus veio mais uma vez e falou e voltou. E eles, vocês ainda dormem, basta, chegou a hora. Nós precisamos estar preparados para esse. Nós precisamos estar preparados para esse chegou a hora.
Essa palavra chegou Pro basta, né? para o basta e para o chegou a hora. Porque aqui Jesus disse, basta. Gente, quando uma pessoa fala para outra, basta, chega, não tem mais o que se fazer. E é o que ele falou aqui, basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Sustenta esse peso sobre as costas, esses 3 aqui, que foi chamado, foi escalado na tropa de elite do Senhor para estar com ele, e os 3 falharam. Imagine o peso que veio, nós sabemos o peso que vem em Pedro, né? E eles não tiveram eles não conseguiram fazer nada. Simplesmente eles espalharam. Por quê? Porque a carne era fraca. O espírito era forte. Mas ficou claro que se a carne não tiver no mesmo equilíbrio com o espírito, não consegue avançar. A carne era fraca, o espírito estava alto. Por isso o Senhor está nos dizendo, não alimentem só o espírito. A carne precisa estar junto, no mesmo equilíbrio. Porque senão vai chegar na hora H. E infelizmente nós não vamos conseguir avançar. Nós vamos ficar pelo caminho. Isso eu estou falando para todos os cristãos, que precisam estar com o espírito fortalecido, mas é a carne também precisa estar no mesmo equilíbrio. Essa carne é a estrutura do corpo, essa carne é saúde, essa carne é vitalidade. Nós precisamos ter o equilíbrio. O cristão é mestre de ter desequilíbrio, de achar que pode virar 3, 4 noites orando e fazendo coisas, indo para não sei aonde, e não é assim. O Senhor está dizendo aqui que a carne ela precisa estar no mesmo equilíbrio do espírito, para que na hora X, na hora H, nós não venhamos ouvir do nosso Senhor, basta, chegou a hora. Ele vai ser entregue e nós não vamos poder ficar nada, a não ser olhando. Quando nós oramos aqui, nós falamos, nós estamos com o Senhor, a sua presença é que nos basta, tudo. Para isso daqui se tornar realidade em nossas vidas, nós temos que ter esses 2 pontos que os discípulos dele não tiveram. Jesus teve. Jesus provou que o Espírito estava alto quando ele levou o nome do Pai, mesmo com tudo. Ele diz, faça a tua vontade e não a minha. E depois passou por tudo isso. E deixou claro, porque ali naquele momento de retiro, no momento que ele estava se retirado, ele mostrou a fraqueza dele. Mas a hora que ele voltou e chegou ao momento X, o que ele falou? Basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Ele não saiu gritando, ele não saiu xingando, ele não fez nada, simplesmente ele se entregou como um homem, como um servo do Senhor. Ele se entregou à missão. E é isso que nós temos que ter isso em mente esta noite. O Senhor está nos chamando. Não, o espírito tem que estar forte, mas a carne também tem que estar forte. E quando eu falo carne, é vitalidade. É se alimentar bem, porque nós não sabemos o que nós vamos passar à frente. Nós não sabemos qual vai ser a hora. Nós sabemos que vai ter essa hora, mas nós não sabemos o que nós vamos passar. Então, vamos buscar esse equilíbrio, vamos poder fazer com que tudo isso que nós cantamos se torne realmente a realidade em nossas vidas. Para que realmente a gente possa honrar esse nosso Deus e não falhar no final. Eles passaram muito tempo com Jesus, e na hora que Jesus mais precisou deles, houve a falha. Por quê? Porque a carne estava fraca. Aqui não era o espírito. Aqui nós não estamos falando de pessoas que não eram cristãs. Nós estamos falando de pessoas que eram cristãs, andavam com Cristo, vivia com Ele. No cotidiano, no dia a dia, abandonaram casa, abandonaram tudo, por amigos, por amor a esse Jesus, ao Messias. Mas na hora H, falhou. Na hora da verdadeira exposição, na hora deles serem o que eles precisavam ser, como diz aí fora, eles amarelaram e ficou para trás. Misericórdia do Senhor acompanhou, porque existia um processo. Só que quando Jesus chamou ele, não chamou eles lá para dormir.
Chamou eles lá para vigiarem, para estarem juntos. Porque até Jesus não tinha noção do que poderia acontecer. Então ele chamou os 3 para estarem junto com ele. Pelo contrário, os 3 ficaram dormindo e ele teve que ir orar. Voltou 3 vezes lá. E os 3 vezes, até o ponto que chegou a hora. Então, meus irmãos, que possamos realmente buscar isso. Eu sei que não é fácil para qualquer cristão, mas também não era fácil, não foi fácil para o nosso Jesus. Quando nós cantamos, o Senhor nos resgatou, o Senhor hoje nós somos limpos, nós somos resgatados. Aqui era o começo. Aqui foi o start do nosso resgate. Houve uma morte, houve um sacrifício muito grande, para que o nosso resgate, hoje a gente possa cantar. E nós temos que estar preparados para nós também sermos para o nosso próximo, para aqueles que vão precisar. Nós precisamos entender, isso faz parte do cristianismo, isso não é para pastor não, tá? Isso não é para líder de célula não, isso é para cada um que busca a palavra do Senhor, é para cada um. Não é só para os líderes não, se o meu pastor não fala, não é isso. Todos nós, a palavra deixa clara que nós vamos prestar conta diante do trono de Deus. Todos. Aqui não está falando os pastores nem os líderes, todos. E nós precisamos estar preparados para isso. E na hora H, a nossa carne tem que estar pronta. E o nosso espírito tem que estar pronto. Porque hoje ainda a gente vê, no nosso meio, que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne ainda é fraca. E nós precisamos. E quando a gente fala só parametrizando a carne aqui não falou de pecado não, tá? Aqui falou de vitalidade. Aqui não é a carne, eu estou fraco porque eu posso trair a minha esposa. Não é isso não, gente. Aqui nós estamos falando de vitalidade. Nós estamos falando de vitalidade para a obra. Nós estamos falando de vitalidade na hora que a obra nos requer a vitalidade. A disposição. É isso que o Senhor pediu. Disposição para Ele. E eles não tiveram. Até mesmo do descanso, né? Até mesmo do descanso. Isso nós temos que estar preparados. O Senhor deixou claro hoje de manhã. Ele não quer que nós vivemos num cotidiano, onde as regras, quem vai dar é Ele. E não foi diferente com Jesus. Não foi diferente com Jesus. Se a gente analisar a vida de Jesus, foi totalmente. Ele estava aqui, de repente ele já saía daqui, ia para outro lugar. Ele não tinha um cotidiano. E os discípulos verdadeiros seguiam Ele. Só que no final a carne estava fraca, onde Jesus precisou deles e eles não conseguiram subir o nível. Depois subiram, mas esse momento onde eles poderiam estar aqui, ó, poder de Deus podia estar ali, ó, nós estamos vendo que houve, está escrito. Poderia esse texto estar escrito de outra forma? Poderia Deus ter falado assim, meus servos, eles, o Senhor vai ser entregue. Poderia ter, o roteiro aqui poderia ser outro, mas não foi. E quando nós cantamos e nós nos compromissamos com o Senhor, nós temos que saber que tudo isso daqui vai acontecer, porque isso é a vida do cristão. Amém? Amém. Amém, Senhor Deus poderoso, nós clamamos ao Senhor nesta noite. Obrigado, Deus, realmente, que nós possamos, ó Deus, que o Senhor nos sustente, ó Deus, todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Como nós nos compromissamos nos louvores, na adoração, nós nos compromissamos nessa noite, ó Pai, que lutaremos, que buscaremos, ó Pai, fortalecer a nossa carne, ó Pai, para que no momento da necessidade, no momento da precisão, possamos estar prontos, ó Deus, prontos, ó Pai, para estar do Teu lado, Senhor, estar a favor da Tua obra, Senhor, a favor do Teu ministério, Pai, a favor do Teu chamado, Senhor. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós, ó Pai, nos oriente, mude, ó Pai, mude o nosso cotidiano, Senhor. O Senhor tem liberdade total em nossas vidas, ó Pai, porque nós como cristãos, ó Pai, queremos viver a Tua vontade somente, não a nossa. Nós não queremos viver, ó Pai, as nossas vontades, os nossos desejos, nós queremos viver somente a Tua vontade. Por isso, Senhor, que o Teu nome seja honrado, prevalecido sobre todo nome, Senhor, e que o Senhor venha, Senhor, realmente derramar o Teu Espírito durante toda esta semana que se inicia, Pai. Obrigado por mais esse dia, obrigado, Pai, por esse momento, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.